Olá, aqui nós iremos falar sobre herpesvírus. Então, temos como tópicos característica, transmissão, prevenção, sintomas, tratamento, epidemiologia e curiosidades. Iremos começar com as características. O herpesvírus humano fazem parte da família Herpesviridae. Tem como seu hospedeiro unicamente um homem. São umbíquos e latentes. Uma vez ocorrida, a prima infecção permanece no organismo do indivíduo afetado durante toda a sua vida. O objetivo desse tema é abordar os tipos de herpesvírus. Os herpesvírus simples, tipo 1 e 2, estão geralmente associados a gengiva estomatite hérpica primária, herpes labial recorrente e herpes intraoral. O tipo 3 provoca varicela e, por reinfecção, pode causar o surgimento de herpes zoster. O tipo 4 está diretamente ligado à mononucleose infecciosa, linfoma de Burkitt e o carcinoma nasofaringe. O tipo 5 pode levar a malformações congênitas. O tipo 6 provoca exântema súbito e está associado à esclerose múltipla, o que demonstra o seu forte potencial neuroinvasivo. O tipo 7 correlaciona-se ao vírus da AIDS, uma vez para ambos a molécula CD4 é essencialmente o fim de funcionar como receptor. O tipo 8 está estreitamente ligado ao carcinoma de Kaposi. E agora vamos falar como se transmite esse vírus. A transmissão dele é por meio de contato direto com a pele ou secreção de uma pessoa infectada, como beijo, relações sexuais, atrito ou até objetos de uso pessoal, como talher, toalha, entre outros, já que alguns vírus conseguem sobreviver horas fora do corpo. A transmissão dele é maior com a presença de feridas, mas mesmo se não apresentar nenhuma das lesões ativas, ela pode ser transmitida. Portanto, compartilhar batom, talher, beijar no caso de herpes oral, ter relações sexuais desprotegidas no caso de herpes genital, pode provocar o contágio mesmo sem a presença das lesões. Apesar do herpes labial e herpes genital serem diferentes, podem ser passados de uma região para outra. Por isso, quando menos uma dessas lesões aparecer, a prática é desaconselhada. E é por esse motivo que deve se prevenir do herpesvírus. O recomendado é que o indivíduo evite contato direto com a pessoa infectada e não compartilhe objetos pessoais, como copos, xícaras, talheres, batons, entre outros objetos. E também evitar de beijar o parceiro que está infectado. Em caso das pessoas que já têm algum tipo de herpes labial, é importante manter a boca sempre hidratada e se proteger do sol, mesmo que não haja nenhuma ferida, para se prevenir de futuras lesões. O herpes é considerado uma DST. Portanto, é importante preservar-se com o uso de camisinha em todas as relações sexuais e evitar múltiplos parceiros em todos os casos. A dica ideal é manter uma boa saúde do sistema imunológico por meio da prática regular de exercício físico, alimentação saudável e não se estressar. Por fim, tomar a vacina como, por exemplo, da catapora, tomada na infância, podendo minimizar o risco de desenvolver herpes zoster, HHV3. Cada tipo de herpes causa sintomas diferentes, sendo que a única característica geral é que a doença pode fazer com que o paciente apresente lesões cutâneas na região afetada. No caso da herpes no olho, os sintomas são bastante similares à do conjuntivite, resultado ainda da má formação de pequenas vesículas na pálpebra. Na herpes labial, engloba sintomas como vermelhidão, dor, bolhas nos lábios e na parte interna ou externa da boca. Os sintomas da herpes genital incluem pequenas bolhas com líquido na região da vulva, do pênis e do ânus, inclusive com vermelhidão e irritação na área, além de ardor e coceira. Em relação ao tratamento, nenhum quimioterápico é capaz de curar herpes. Ela pode aparecer com recorrência mesmo após o tratamento.
No entanto, os medicamentos desenvolvidos diminuem os sintomas e o período das manifestações clínicas. O herpes é considerado uma doença autolimitada, pois desaparece à medida que o sistema imune do indivíduo se recupera. Para reduzir a concentração do herpes simples e a intensidade das manifestações futuras, usa-se remédios antivirais, abreviando a crise e reduzindo a disseminação. Existem estudos recentes que apontam um tratamento para impedir a recorrência de ataques do herpes simples. É um medicamento de princípio ativo, o cloridato de lisina, cuja atuação impede a multiplicação do vírus dentro da célula. O tratamento para herpes labial é orientado pelo clínico ou farmacêutico. Uso de pomadas de aciclovir, sulfadizina de prata mais nitrato de cério e penciclovir. Também tem o uso de curativo líquido na lesão, que é transparente, sendo assim muito discreto, contribui para a cicatrização, alívio da dor e propagação do vírus. Por exemplo, o remédio Filmogel. Em casos mais graves e pessoas imunocomprimidas que correm risco de desenvolver complicações sérias, se toma medicamento ciclovir, vaciclovir e fanciclovir. E assim, como tratamento complementar, existem métodos caseiros, como por exemplo, comer um dente de alho cru por dia e usar o remédio de jambu e erva cidreira. Um jeito para evitar herpes labial suja frequentemente é recomendado reduzir o estresse, ansiedade, hidratar os lábios, evitar exposição solar prolongada e colocar protetor solar. Para a herpes genital, é orientado pelo urologista ou ginecologista a ingestão de comprimidos antivirais como anciclovir, fanciclovir ou valaciclovir, em tratamento natural para complementar com um banho de chá de manjerona e amamelis a cerca de 4 vezes por dia, porque ajuda a diminuir a dor, a inflamação e combater o vírus. Em relação a herpes zoster, toma remédios antivirais como aciclovir, fanciclovir ou valiciclovir. Diminui a multiplicação do vírus, sendo assim as bolhas, a duração e a intensidade da doença. Também pode ser necessário a utilização de analgésico para aliviar as dores causadas pelas bolhas. Quando o vírus passa para outra pessoa, não provoca a herpes zoster, mas sim a catapora. A herpes zoster só aparece em quem já tem a catapora, reativando quando o sistema imune está enfraquecido. Agora irei falar a respeito da epidemiologia. O vírus herpes simples 1 e 2 estão distribuídos em mundo todo e ambos têm sido reportados em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Muitos adultos estão infectados pela herpes, mas o sorotipo, a gravidade, as manifestações clínicas e o modo de transmissão variam com a idade. No caso das crianças, portam a infecção primária e tem como manifestação a herpes orolabiais por volta dos 5 anos de idade. A taxa da infecção varia entre 33% da população de baixo nível socioeconômico e 20% do elevado nível socioeconômico. Entre jovens e adultos, esta taxa varia entre 70% e 80% da população de baixo nível socioeconômico e 40% a 60% da população de elevado nível socioeconômico. O HHV2 é amplamente disseminado pelo mundo e sua transmissão se dá quase exclusivamente por via sexual, causando a herpes genital. Em 2012, foi estimado que 417 milhões de pessoas no mundo estivessem vivendo com a herpes 2. A prevalência da infecção na África foi de 31,5%, seguindo pelas Américas de 14,4%. Foi estudado em 2010 a prevalência do HHV2 na população brasileira, que foi de 13,3%, e dentre as 5 regiões brasileiras, a região norte apresentou uma das maiores prevalências. E, por fim,
Irei falar das curiosidades. O herpesvírus tem a prevalência da infecção pelo exame de velocidade de sedimentação das hemácias, VHS1. A taxa varia entre 60% e 80% da população mundial, o que pode significar que existe um vasto reservatório deste vírus. A infecção, visto pelo exame de velocidade de sedimentação das hemácias, depende da idade, sendo que superior a 40% aos 15 anos de idade e 60% a 90% em adultos. No caso de países desenvolvidos, ela está 20% aos 5 anos de idade e 40% a 60% entre 20 e aos 40 anos. Além disso, existem indícios que a herpes simples, HSV, no Brasil, existem desde as mais remotas tribos indígenas, e também HSV1 e 2 causa encefalite, uma vez que, dentro do sistema nervoso central, os vírus podem ser responsáveis por ocorrência de vários padrões de doenças neurológicas, incluindo meningite, radiculite, mielite ou uma combinação dessas. Além do mais, várias síndromes neurológicas já foram relacionadas a HSV1 e 2. A maioria das encefalites hérpicas é causadas pelo HSV1 em crianças e raramente em adultos. O HSV2 pode ser responsável por alguns casos, porém, na maioria das vezes, a herpes simples 2 causa doença tipo meningite asséptica benigna.